Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do Banco da Amazônia, referente ao primeiro semestre de 2024. Chamo José Aldo e sou responsável pela área de controladoria e relações com investidores do banco. E comigo, nesta manhã, para comentar os resultados e desempenho do banco durante o primeiro semestre de 2024, Luiz Lessa, presidente do Banco da Amazônia, e Fábio Maeda, diretor de controle e risco e relações com investidores da companhia. Informo que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo nosso canal do YouTube e também através da plataforma Zoom. Agora eu vou falar um pouco sobre a dinâmica do nosso evento. Esta videoconferência ela está dividida em duas partes. A primeira parte está reservada aos comentários dos resultados e desempenho do banco durante o primeiro semestre, e a segunda parte reservada a perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, basta clicar no ícone Q&A que está na parte inferior da sua tela. Agora, passo a palavra ao nosso presidente, Luiz Lessa. Obrigado, Zé. Fábio, bom dia a todos que estão nos assistindo. Com muita satisfação que a gente está aqui hoje demonstrando os resultados do Banco da Amazônia do primeiro semestre de 2024. Nesse semestre, o banco fez 82 anos. E os números que nós vamos ver aqui hoje, eles demonstram que uma entidade com 82 anos está no caminho correto. A gente está numa trajetória de crescimento forte, numa estratégia sólida de colocar o banco num novo patamar de competitividade. Na última vez que nós falamos, nós viemos sempre reforçando que nós estamos aqui com um programa de transformação do banco. Esse programa consiste em a gente desenhar o banco para os próximos 5 anos. Estamos revendo todos os nossos processos, desenhando novos produtos, desenhando novas linhas de negócio, redesenhando a nossa tecnologia, enfim, vamos colocar o banco em outro patamar de competitividade. E essa realidade já está acontecendo, basta ver os números que nós vamos trazer aqui desse primeiro semestre de 2024, que já coloca que nós estamos na trajetória correta, que a estratégia foi bem definida e que a execução está sendo feita a contento. Pode passar, por favor? Bom, aqui uma contextualização de o que é o Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia ele atua em toda a Amazônia Legal. Opa, são os nove estados da Amazônia Legal, 450 municípios da região norte e, complementando toda a Amazônia Legal, são 772 municípios. Nós temos cerca de 120 agências, 1 milhão de clientes e perto de 2.900 empregados. É um banco de atuação regional, mas de uma presença e importância regional muito importante. Hoje nós representamos apenas 9% da rede de agências bancárias dessa região, mas, por outro lado, somos responsáveis por 45% de todo o crédito de investimento destinado a essa região de atuação. Pode passar? Aqui um pouco de alguns números de quantidade de contas ativas. Aqui o destaque para o Basa Digital, que é um programa que nos permite levar crédito de forma automatizada aos diversos municípios aqui da região que têm dificuldade de logística. Todos nós conhecemos a dificuldade de logística da região, não só dificuldade de logística de transporte, mas principalmente dificuldade de logística de conectividade. Então, o Basa Digital ele vem a cumprir esse papel de possibilitar que o banco chegue a todos os rincões com crédito e assistência técnica através de uma solução digital. Essa solução foi até premiada, recebemos um prêmio nos Estados Unidos, da Red Hat, foi a primeira empresa brasileira a receber esse prêmio, e nós ficamos muito satisfeitos com isso, e nós trazemos aqui esse destaque. Pode passar? Olhando para um pouco do que é mesmo o banco é crédito, e aqui o destaque para o primeiro semestre de 2024 é a nossa capacidade de alocação de crédito. Nós alocamos 9 bilhões de reais nesse período, o que representa um crescimento de 42,3% sobre o mesmo período do ano passado. Isso é um recorde para o banco, e com isso a gente fez com que nós antecipássemos receitas de Delcredere. Então, a receita de Delcredere pelo serviço da alocação desse crédito cresceu 16,5%.
E aí eu queria fazer aqui um recorte de como é que foi alocado esses 9 bilhões. Pode passar, por favor? Então, o banco ele está na região norte e nós temos uma pegada, uma responsabilidade ASG muito forte com o nosso crédito, não só na alocação, mas também na nossa política de crédito, nossos modelos de análise. Nós temos aqui mais de 30 itens que nós olhamos quando nós concedemos um crédito, para ver se esse crédito realmente ele é um crédito que está levando sustentabilidade para a região, levando aumento do desenvolvimento, geração de emprego e renda, melhoria da vida das pessoas e diminuição da diminuição da pressão sobre a floresta. E aí é nesse recorte aqui que eu gostaria de trazer, pode ficar nessa tela. Dos 9 bilhões que nós aplicamos, se nós olharmos sobre municípios de baixa DH, ou seja, conta de crédito nós alocamos em municípios de baixa DH, seja através de investimento, seja através de crédito direto, ou seja através de fomento de negócios, nós colocamos 6,7 bi desses recursos em municípios de baixa renda, um aumento de 8,1%. E aqui o importante é que, com o nosso compromisso de desenvolvimento da Amazônia, não basta nós concentrarmos os investimentos, a destinação dos créditos a municípios grandes já com IDH acima da média. Nós procuramos fazer com que os investimentos, os recursos cheguem a negócios em municípios de baixo IDH para que a gente possa ter um crescimento mais homogêneo, mais uniforme da região. Quando nós olhamos para linhas verdes, metade, nós aplicamos 9 bilhões, 4,5 bilhões, um crescimento de 34%, foram em linhas verdes. O que são linhas verdes? São aquelas linhas que são destinadas à bioeconomia, a empreendimentos que têm uma prática socioambiental diferenciada, é o plantio direto, é aquele agricultor que usa biodefensivos, enfim, tem uma série de coisas que a gente usa dentro dessa classificação de linhas verdes, e o mais importante, pessoal, essas linhas verdes, ela é uma linha incentivada, ou seja, se a gente consegue com que o investidor, na sua planta industrial, ou na sua agroindústria, ou no seu custeio, ele tenha uma prática ambiental em níveis acima daqueles esperados, a gente bonifica ele com uma taxa diferenciada nas linhas verdes. Com isso, a gente acredita que, contribuindo para a melhoria da rentabilidade dos investidores, dos empreendedores, a gente diminui a pressão sobre a floresta, para procurar fazer alguma compensação de negócios, procurar diminuir desmatamento, enfim, a gente está contribuindo aqui para a preservação da Amazônia e da biodiversidade. Quando a gente olha no quadro de baixo, municípios de fronteira, e aqui a Amazônia ela tem uma vasta fronteira, e existe toda uma discussão, uma estratégia de que esses municípios tenham uma economia e uma qualidade de vida boa, então nós precisamos que também destinar recursos para lá. E desses 9 bilhões, 2,9, um crescimento aí de 95%, foram para esses municípios de faixa de fronteira, para que a gente garanta que o lado brasileiro tenha condição de vida boa para a população, que gere emprego e renda e fixe essas pessoas lá. Quando nós olhamos para a agricultura familiar, nós aplicamos no primeiro semestre 590 milhões em Pronaf, no fortalecimento da agricultura familiar. Isso é um crescimento de quase 76%. São números fantásticos para a agricultura familiar. Nós sabemos que aqui, junto da agricultura familiar, não basta o crédito, a gente precisa levar também a assistência técnica para que os pequenos produtores da agricultura familiar também melhorem a sua qualificação, melhorem o manejo da sua propriedade, para que eles possam ter melhores resultados e, tendo melhores resultados, terem melhores negócios, melhor capacitação, condições de comercialização e, com isso, gerar mais emprego, gerar mais renda. Então, eu só queria destacar que, se nós olharmos o Pronaf, a gente já consegue fazer uma visualização plano safra, né? Então, 590 milhões foi o primeiro semestre desse ano, mas se nós olharmos o calendário ano safra, que começou em julho do ano passado e terminou em junho desse ano, nós aplicamos mais de R$ 1 bilhão no plano safra, no Pronaf. Foi um recorde absoluto o desempenho do Banco da Amazônia nesse quesito. E, por último, aqui nessa tela, um recorte aqui especial, a gente sabe do poder do empreendedorismo feminino.
além no Pronaf e no microcrédito, as mulheres já serem mais de 50%, aí 60% das tomadoras, nós criamos uma linha diferenciada, uma linha Amazônia para elas, que nós alocamos nesse primeiro semestre 45 milhões, atendendo aí mais de 12 mil mulheres empreendedoras. Pode passar, por favor? Para encerrar esse corte, se nós olharmos desses 9 bi, quanto nós aplicamos em pequenos portes? E aí, quando a gente fala em pequenos portes, a gente pega o microcrédito, a gente pega o Pronaf e a gente pega os pequenos empreendedores, seja eles rurais ou urbanos, que têm um faturamento até 16 milhões de reais. E disso, dos 9 bilhões, nós aplicamos 4,3 nesse público, um crescimento de 20%. Isso significa, mais uma vez, o nosso compromisso com o desenvolvimento social da região, levando recursos aos pequenos para que eles possam se desenvolver. Especificamente, microcrédito, nós aplicamos 161 milhões, um crescimento aí de cerca de 17%. E aqui vale um destaque também, que não está aqui na tela, e nós finalizamos 2023, o microcrédito ele precisa ser aplicado através de uma metodologia especial do Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado. Então, nós tínhamos, no final de 2023, cerca de 22, 21 unidades destinadas à aplicação do microcrédito. Já em 2024, nós devemos fechar com 70 unidades. Então, isso significa que teremos mais braços para alocação do microcrédito através da política do PNMPO, e com isso, a gente acredita que a gente vai dar uma rampada nesse programa já para o primeiro semestre do ano que vem, com essas novas unidades estabelecidas. E para finalizar, aqui a alocação, nós sabemos de todas as dificuldades de infraestrutura da região, então nós temos uma estratégia muito clara de fomentar o desenvolvimento dos pequenos, para que eles possam se desenvolver, crescer e gerar mais emprego e mais renda. Mas, por outro lado, quando nós falamos de desenvolvimento, nós também precisamos pensar nos instrumentos mais gerais de desenvolvimento. E isso a gente está falando de infraestrutura, notadamente energia elétrica, saneamento básico, transporte. Então, nós também temos um olhar especial para a infraestrutura que, casando com a política de investimento nos pequenos, a gente consegue consolidar essa nossa estratégia de ajudar e incentivar o desenvolvimento da região amazônica. Falando agora um pouco de Plano Safra, como não poderia deixar, o Plano Safra, nós começamos o calendário agora, Plano Safra 2023-2024, em julho, que vai até julho do ano que vem. E aqui eu gostaria de fazer um destaque para o Plano Safra que nós encerramos. Nós encerramos o Plano Safra 23-24 com 108% da alocação em cima do orçamento inicial. Nós tínhamos orçado 9,9 bilhões e conseguimos alocar 10,7 bi, então 108% em cima do orçado. Mas o mais importante, não está aqui na tela, mas se nós compararmos o Plano Safra 23-24 com o Plano Safra 22-23, esse crescimento do valor alocado foi da ordem de 35%, o que, mais uma vez, é um desempenho fantástico de 2 dígitos do Banco da Amazônia, o que reforça a nossa tese de que a estratégia está bem implementada, o banco está cada vez mais forte, cada vez mais sólido e consolidando cada vez mais a sua representação aqui na região norte. E para finalizar, foi aqui mais rápido do que a minha fala. Para finalizar, nós alocamos esse ano de orçamento para o Plano Safra 24-25, 11 bilhões, 11% maior do que o orçamento do Plano Safra anterior, divididos em agricultura familiar, pequenos portes e agricultura empresarial. Com isso, a gente acredita que a nossa contribuição para o desenvolvimento da agroindústria da região norte, seja ela do micro, do pequeno, do médio, do grande, está sendo contemplada e o banco está cumprindo o seu papel de ser o grande fomentador do desenvolvimento social sustentável da região. Agora, essa é a minha fala inicial, talvez eu volte no final para as perguntas, mas vamos lá, Fábio, vamos mostrar os números do semestre. Combinado. Lessa, obrigado em primeiro lugar. Quero aproveitar para agradecer a todos que estão nos assistindo, né, o interesse pelo Banco da Amazônia e essa oportunidade que a gente tem para poder dar um pouco mais de cor para os números, para a gente poder falar um pouco, né, do racional que está por trás deles. A gente sempre acha importante esse exercício aí de comunicação e transparência máxima aí aos nossos acionistas e ao mercado.
Vamos indo aqui para os nossos destaques do período, são todos os números aqui que a gente vai aprofundar mais nos próximos slides, mas para a gente ter uma ideia inicial de como foi o nosso primeiro semestre e o nosso trimestre. Aqui, inicialmente, a gente faz os recortes do nosso número semestral. Então, iniciamos aqui com o nosso lucro líquido de fechamento de R$ 539,1 milhões de reais nesse primeiro semestre de 2024. Esse é um número que está 4,7% menor do que o primeiro semestre de 2023, no mesmo período, mas para quem já tem nos acompanhado, principalmente em relação ao nosso fechamento do último trimestre, é um número positivo aqui, porque a gente se coloca a par do que a gente estava entregando no ano passado e dá uma perspectiva que a gente possa alcançar ao menos o mesmo resultado que a gente teve em 2023. Esse é o caminho que nós estamos seguindo. Vindo aqui para patrimônio líquido, atingimos o patrimônio líquido de 6,5 bilhões de reais nesse fechamento de 2024. Aqui sim um crescimento expressivo, 18,3%, que vem sendo toda a agregação de resultado que a gente tem tendo, então todo o resultado tem sido incorporado ao nosso patrimônio, e isso reflete aqui como temos conseguido gerar resultado e como esse resultado tem sido incorporado e trazido mais porte, um porte mais robusto aqui para o Banco da Amazônia. No terceiro gráfico aqui, a gente tem o nosso ROI ajustado, que ele é ajustado pelo patrimônio líquido médio. Fechamos o primeiro semestre em 22,1%, é uma queda de 3,1 pontos percentuais. Temos aqui, acho, um comentário, né, em relação à margem ajustada, que se traduz muito em relação, inclusive, à questão de patrimônio líquido. O banco, de fato, tem atingido porte, né, cada vez maior, então o nosso denominador fica cada vez mais desafiador para a gente atingir um ROI de valor mais elevado, mas ao mesmo tempo, como o próprio Lessa falou em relação ao nosso programa de transformação, temos muita oportunidade aqui também para trazer novas linhas de negócio, novas receitas, e a gente continuar tendo esse ROI bastante competitivo entre os melhores do mercado. Então, essa é a nossa perspectiva aqui de continuar tendo uma margem bem competitiva, bem forte aqui para o mercado. Falando mais uma vez de porte, falando de crédito, que é o nosso principal negócio, nossa carteira de crédito atingiu 52,2 bilhões de reais, isso é 10,3% maior do que o mesmo período do ano anterior, também refletindo, né, nossa expansão de carteira, que já tem sido declarado como queremos e como tem uma demanda aqui para a região, para a gente continuar fazendo essa expansão de carteira. Vamos detalhar esse crescimento mais à frente. Nosso índice Basileia, da mesma forma, é super importante para os nossos investidores, para os nossos acionistas, que a gente mantenha, né, o índice de Basileia robusto para dar segurança, né, para a nossa operação. Então, atingimos aqui 13,8% no nosso índice Basileia, isso é 0,4 pontos percentuais maior do que em junho de 2023. Aqui acho que já cabe um destaque de que esse índice de Basileia reflete, né, como publicamos nossa demonstração financeira, não temos uma distribuição intermediária de resultados, então nós estamos incorporando todo esse resultado do primeiro semestre e isso apoia aqui esse nosso número de constituição e crescimento do índice de Basileia. Por fim, um ponto que tem sido bastante ponto de atenção aqui na administração, que é a nossa inadimplência geral. Temos um crescimento em relação ao semestre anterior de 0,6 pontos percentuais, fechamos em 12,48%. Eu vou reservar para a gente discutir esse assunto com maior destaque, com maior atenção nos próximos slides. Vindo aqui para a gente falar inicialmente dos nossos resultados de novo, né? Nosso resultado líquido. Aqui é um recorte bastante importante do que eu falei no slide anterior. São 332,4 milhões que atingimos de resultado líquido nesse segundo trimestre. Uma melhora extremamente significativa em relação ao primeiro trimestre, de 60,7% de crescimento, e até em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E isso reflete muito do que o Lessa falou em relação aos números de contratados. Então, realmente fizemos um esforço aqui em relação à rede e atomização dos resultados para que a gente tenha não só uma contratação em um determinado período, mas foi um esforço de contratação que já começou desde o início do ano, e isso se reflete tanto em termos do fomento contratado, que o Lessa comentou, como o próprio aqui resultado também que a gente tem reportado. Em linha com o que também a gente tem falado, o resultado líquido
que no primeiro trimestre a gente ficou relativamente aquém do mesmo período do ano anterior, mas aqui, como o segundo trimestre veio bem forte, a gente já está mostrando essa recuperação, estamos só 4,7% abaixo do mesmo período do ano anterior e com boas perspectivas aí para o segundo semestre. Falando aqui de geração de resultado, geração de receita, né? Então, também reflete esse esforço, esse número de contratação. Então, temos conseguido continuamente, isso é uma constante dentro das últimas apresentações de resultados, de todos os recortes. Então, nossa carteira tem crescido de forma consistente, nossa contratação tem crescido de forma consistente, e isso se reflete em geração de receita constantemente superior. Então, temos aqui 1,2 bilhões gerados aqui em receita de intermediação financeira, 3,8% maior do que o primeiro trimestre e 12,8% maior do que o mesmo trimestre do ano anterior. Também no recorte semestral, da mesma forma, a gente consegue enxergar aqui esse esforço de crescimento da carteira e de geração de receita, um número 15,6% maior no recorte semestral, 2,3 bilhões contra 2, bilhões do primeiro semestre de 2023. Quando a gente vem para a linha de resultado, acho que é isso vai se conectar com a linha de inadimplência, então o nosso resultado de intermediação financeira, a gente demonstrou aqui um segundo trimestre bem superior ao primeiro trimestre de 2024, o assunto aqui é PSLD, né? Então, quando a gente fala de PSLD, que a gente teve uma PSLD mais forte no primeiro trimestre desse ano, né? O trimestre anterior, foi bem melhor em relação nesse segundo trimestre de 2024, por isso que a gente apresenta aqui em resultado de intermediação financeira da nossa carteira comercial 84,9% melhor do que o trimestre anterior e mesmo em relação ao trimestre ao mesmo trimestre de 2023. Quando a gente olha aqui para o recorte semestral, vem o desafio, a gente vai falar mais à frente aí, quando a gente adentrar nos números de inadimplência e PCLD, esse número, esse resultado de intermediação que no ano ainda estamos, né, estamos 52% abaixo aqui do primeiro semestre de 2023, e é o ponto de atenção que a gente tem tido em relação à provisão, é o número que mais tem afetado aqui a nossa linha final de resultados. Por outro lado, né, quando a gente inclui aqui a nossa carteira FNO, que aí vem nosso resultado operacional de forma mais ampla, então aqui a gente tem, nesse momento, um recorte de 383 milhões nesse segundo trimestre, 46% maior do que o trimestre anterior e 98% maior do que o mesmo trimestre do ano anterior. Então, da mesma forma que no resultado líquido, aqui o resultado operacional também já estamos quase a par aqui do mesmo período do anterior em relação ao corte de semestre. Então, temos boas perspectivas aqui, novamente, reforço que é outra evidência aqui de uma boa perspectiva aqui que a gente tem buscado trazer em relação à geração de resultado. Vindo aqui para a gente destacar um pouco melhor nossa carteira de crédito, que mais uma vez, né, acho que é claro como é o nosso principal negócio, é crédito, então a nossa carteira ativa, como a gente falou no destaque do período, atingimos a faixa de 52,2 bilhões, 10,3% maior do que o segundo trimestre de 2023. Temos aqui um crescimento de carteira em todos os recortes, então a gente tem aqui, né, a quebra por pessoa física e pessoa jurídica, então crescemos nossa carteira em pessoa física, crescemos nossa carteira em pessoa jurídica, crescemos aqui no segmento rural, crescemos nos outros segmentos também, então é um crescimento consistente em todos os segmentos, em todo tipo de cliente aqui. O que se mantém é a nossa composição, então nossa composição de carteira, né, 52,5% no rural, 23% em comércio e serviços, 15% em infraestrutura e 8,8% em indústria. Esse aí é um gráfico aqui que tem se mantido, é o gráfico, na verdade, que se reflete mais em nossa região de atuação, os setores econômicos da região. Então, a gente tem mantido aí essa proporção de geração de negócios nesses setores aqui. Vamos falar aqui agora da nossa exposição e começamos a falar aqui em relação à inadimplência e provisão. Nossa exposição da carteira, é bom a gente dar esse recorte, né? Porque para quem tem menos familiaridade com o negócio do banco, a nossa carteira de crédito é de 52,2 bilhões de reais, mas
tem negócios que o banco não toma 100% do risco, né? Então, determinados segmentos o banco tem uma proporção de risco de 50%, então a nossa exposição direta carteira banco, ela é menor. Então, a gente tem aqui esse número de 39,4 bilhões que a gente atingiu de exposição de carteira banco, em contrapartida aos 52,2 bilhões que é a nossa carteira de crédito total. Então, essas nossas avaliações de provisão em relação à exposição, elas são em relação a esses 39,4 bilhões. Acho que o que fica aqui de destaque importante é como a gente tem conseguido manter a nossa cobertura de provisão e o índice de provisão em exposição geral. Então, não temos feito mais provisões ou menos provisões do que costumamos ter feito em relação à nossa carteira, em relação à inadimplência, em relação às faixas de risco. Então, a gente mantém uma cobertura de provisão aqui bem confortável na provisão, na previsão de eventuais inesperados aqui. Então, temos uma cobertura bem confortável aqui de 196% e um índice de provisão de exposição geral fechando em 4,86%. Nosso saldo de provisão terminou aqui em junho de 24 em 1,9 bilhões de reais também. É bom destacar esse número. Seguindo aqui para aí, a gente adentra na nossa qualidade, como é que está hoje, né, a nossa qualidade de crédito. Acho que também é bem relevante a gente destacar que temos crescido nos melhores ratings de exposição. Então, a faixa de duplo A e A crescemos aqui continuamente, né, desde 22, a gente tem uma constante aqui de melhora em relação aos ratings de melhor qualidade, duplo A e A. E, em contrapartida, os ratings B e C, a gente tem diminuído a exposição, bem como na faixa, né, mais problemática que a gente chama, né, que é a faixa de DH, que é onde já existe a inadimplência, a gente tem fechado aqui em 6,8% em junho de 24, ou seja, 93,2% concentrado nos melhores ratings de crédito. Então, reflete aí a nossa qualidade da nossa carteira de crédito. Vindo aqui falar em inadimplência, então esse é o assunto que tem gerado bastante atenção aqui da administração, a gente tem empreendido bastante esforço em relação ao acompanhamento, em relação a trazer ações, né, para a gente poder fazer um tratamento e nisso, né, gerar menos inadimplência, gerar uma PCLD menor e aí a gente poder exatamente traduzir isso em resultados operacionais, resultados líquidos maiores. Fechamos aqui, como a gente falou, na inadimplência em 2,48%. Acho que é importante destacar que, apesar dessa crescente, continuamos aqui significativamente menor do que a média do sistema financeiro nacional, de 13,24%, mas acho que fica aí o ponto que nós temos tratado esse assunto com bastante atenção, com bastante prioridade, e temos atuado aqui em todas as frentes para a gente poder, tanto no lado da concessão, como no lado do acompanhamento e do pós, a gente poder fazer uma ação em relação a baixar essa inadimplência. Tem aqui, acho que para a gente dar de explicações, é importante a gente destacar, temos casos específicos, né, que têm acontecido em relação a recuperações judiciais, especialmente no Mato Grosso, e aí são casos pontuais que a gente tem trazido uma atenção e tratado individualmente esses casos individuais de maior valor, mas, de certa forma, também a gente tem um ponto que é uma queda de preço de commodities que houve, né, no decorrer desse ano. Então, como vocês viram que nossa exposição ela é bastante concentrada também no segmento rural, então essa queda de commodities ela naturalmente traz uma pressão, né, sobre os nossos clientes, sobre os empreendedores aí do setor, e isso aí tem uma ligação direta em relação a uma inadimplência maior, mas é um tratamento que a gente está fazendo continuamente. Inclusive, acho que cabe destacar que mesmo com a inadimplência pontual também lembrar que grande parte dos créditos do banco eles têm um colateral bastante relevante, então a maior parte ela é coberta de 130% de garantia, então mesmo na inadimplência pontual a gente tem um conforto de ter um colateral bastante robusto. Mas, mais uma vez, trabalhamos a curto prazo para, né, não ativar colateral, para não ativar garantia. A gente quer realmente fazer ações de monitoramento, de cobrança e de renegociação aqui para a gente poder melhorar essa qualidade. Tá bom? Então, só para destacar esse ponto aqui do Fábio, que eu acho que é importante, a nossa carteira, ela é metade da carteira basicamente vem do agro como um todo, e além dessas questões da queda dos preços das commodities que aconteceram, notadamente ano passado e começaram agora no início do ano, mas começou agora a recuperar, um ponto que eu gostaria de destacar é a sazonalidade dessa inadimplência.
porque o ano calendário safra ele é diferente do ano calendário normal. Então, nós, no meio do ano, nesse período de abril, maio e junho, normalmente é o final do ano safra anterior. E aí acaba que já existe ali uma inadimplência latente, porque às vezes o produtor fica esperando a virada do plano safra para ver quais são as novas condições do financiamento para poder fazer o pagamento e tomar o crédito da safra seguinte. Então, a gente já detectou, se nós olharmos, quando nós olhamos nossos gráficos para trás, eles são sempre fazem uma curvinha aqui no meio do ano, mas depois a tendência é que eles voltem para os patamares normais de fechamento do ano. E esse ano a gente acredita que isso vai se repetir, mas nós estamos aqui, já tomamos as nossas medidas internas de intensificação de cobrança e de monitoramento desses créditos para que a gente tenha uma curva dentro do esperado para o segundo semestre. Perfeito. Ótimo destaque, realmente é característico, né, da nossa carteira, Característico. então é importante destacar mesmo. E aí, acho que no próximo slide que a gente começa, a gente fala de recuperação de crédito, acho que também faz conexão, né, esse nosso esforço que a gente tem feito em relação à recuperação, em relação ao tratamento dessa inadimplência. Fechamos aqui o semestre com 202,4 milhões aqui de receita de recuperação de crédito, 14,5% maior, mas mais uma vez, né, a gente tem feito diversas ações, elas não se traduzem só aqui na recuperação de crédito. Vindo aqui dar um destaque para crédito comercial, mais uma vez faz uma conexão aqui com o nosso projeto de transformação, faz uma conexão com o banco, né, ser além do banco do FNO, um banco que também trata e trabalha outros produtos, então aqui a gente vê um reflexo desse projeto, né, acontecendo, então volume de contratação aqui, nosso crédito comercial cresceu 14,1% nesse primeiro semestre, fechando em 430,3 milhões, em oposição a 376,9 milhões do ano anterior. Então, a gente sabe que é uma base pequena até em relação à nossa carteira do FNO, mas acho que é um bom indicativo de como a gente já tem trabalhado aqui no banco em relação a outras fontes, em relação a fazer produtos de crédito além dos produtos do FNO. Vindo aqui para a tesouraria, que também é uma unidade bastante relevante aqui de negócio, de geração de resultado para o banco. Aqui temos uma notícia positiva, apesar de a gente ver essa estabilidade aqui, né, em relação aos cortes comparativos, então do 340,1 milhões de resultado de tesouraria, em relação ao ano passado, em relação ao trimestre passado, mas até a nossa projeção orçamentária era de um resultado de tesouraria ligeiramente menor do que no ano passado, tendo em vista, né, as expectativas de queda de taxa Selic. Então, a projeção aqui era aquém e a gente tem conseguido um resultado de tesouraria, um saldo maior, inclusive, de carteira da tesouraria, e isso tem gerado essa estabilidade nessa unidade, tá? Acho que o outro ponto fica aqui, a manutenção, como a gente sempre tem demonstrado, como tem sido o perfil da carteira carteira de tesouraria do banco, uma classificação aqui de carteira baseada principalmente em títulos públicos e também aí, mesmo onde a gente tem faixas aqui de crédito privado, mesmo assim a gente tem tudo isso focado nos ratings maiores, então 92% concentrado nos ratings AA e A, e mesmo as demais aqui são todos ratings acima de C, então a gente tem essa política aqui na tesouraria de trabalhar com ativos de maior qualidade. Vindo aqui para o lado da captação no mercado, também se conecta com o resultado de tesouraria, que é uma das razões que o saldo nosso de tesouraria tem se mantido num valor mais alto, e isso tem se traduzido nesse resultado de tesouraria melhor, na mesma linha, mas mesmo tendo uma taxa Selic menor. Então, a captação de mercado aqui, a gente atingiu 7,4 bilhões em junho de 24, maior do que no trimestre anterior, de 6,1, e maior do que em junho de 23, de 5,6. Sempre fazendo aqui a ressalva, né, que a gente tem dentro dessa captação geral, né, os depósitos de reinvestimento, que a gente faz um carrego aqui em relação à tesouraria, a taxa que a gente obtém sobre ele, mas aqui é um recorte que é um depósito de reinvestimento que ele a gente carrega ele para fazer, na verdade, incentivos fiscais que são aqui do recurso da Sudan. Mas acho que eu também volto a dizer que captação de mercado a gente olha pouco aqui, a gente tem dado pouco destaque, na verdade, é um ponto que
nas próximas aqui, acho que nessa mesmo, a gente começa a olhar com mais atenção, tendo em vista que o banco vai começar a trabalhar mais com outras fontes, então a gente vai começar a fazer esforços maiores em relação à captação no mercado, que aí vem de captação em mercado aberto, mas aí também eu acho que pode só aproveitar a oportunidade para falar dos esforços de captação que a gente tem feito com organismos multilaterais, especialmente o que eu posso destacar e que já é informação pública, a parceria que a gente tem com a FD, são 80 milhões de euros de uma captação aí de longo prazo, né? Então, e com muito foco aí, como essa falou, nosso foco ASG, ela vem com compor, né, essa captação aqui para outras fontes aqui, além do FNO. Encerrando aqui, a gente volta a falar do nosso porte, então, como a gente reportou, o nosso patrimônio líquido, nossos números de ativos, eles têm atingido outro patamar, então o nosso patrimônio líquido atingiu 6,5 bilhões aqui nesse fechamento do segundo trimestre, 18,3% maior em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Número de ativos também, então atingimos 51 bilhões em ativos, e isso no final se reflete muito no nosso índice de Basileia, né, que então é a composição desse patrimônio, então fechamos aqui em 0,4% de crescimento, com 13,78% do nosso índice de Basileia. Então, tem sido uma composição aqui constante, né, desde os últimos períodos, que tem se traduzido pela geração de resultados que a gente tem incorporado organicamente aqui. Então, acho que a gente demonstra essa tendência de crescimento aqui no nosso índice Basileia já nos últimos períodos e, assim, a gente busca manter, mas com um ponto de atenção, né, que a gente tem feito um esforço, como a gente tem falado, né, de crescimento bem forte da nossa carteira de crédito. Então, acho que é um ponto que a gente vai sempre manter aqui em nível de atenção, porque a gente, mais uma vez, a gente vê muita demanda na região, a gente vê muita oportunidade para poder expandir ainda mais, com mais velocidade, a nossa carteira de crédito. Então, a gente sempre vai fazer uma gestão bastante atenta aqui em relação ao nosso patrimônio de referência, ao nosso índice de Basileia. E aí, só um último recorte das nossas ações, né, que a gente está falando em grande parte com os nossos acionistas, com o mercado. Então, nossa cotação fechou em 28 de junho de 2024, R$ 89 reais o preço da ação, 25,5% na variação positiva nos últimos 12 meses. E aí também nas outras métricas, apesar, né, a gente sabe que a gente tem uma liquidez reduzida, a gente tem um free float reduzido, mas mesmo assim temos acompanhado aqui um crescimento constante em relação à liquidez, em relação ao volume de negociação, e eu acho que no final das contas isso reflete, né, e já em um agradecimento aqui a confiança dos investidores, dos acionistas aqui que nos acompanham, que têm nos apoiado aqui em relação a apostar, né, nessa posição do Banco da Amazônia e apostar, né, em todas as perspectivas aqui que a gente tem traduzido. Então, fica aqui meu agradecimento, meu muito obrigado, e aí, Aldo, passo de volta para você para a gente continuar aqui a nossa sessão. Obrigado, Fábio. Obrigado, Lessa. Terminamos a primeira parte do nosso evento e iniciaremos agora a segunda parte, que é a sessão de perguntas e respostas. Reforçando, para você fazer a sua pergunta, basta clicar no ícone Q&A que está na parte inferior da sua tela. A primeira pergunta vem do Renato Kraus. Bom dia. Olhando o histórico de resultados do banco, reparei que o segundo semestre, em especial o quarto TRI, tem resultados mais fortes que o primeiro semestre. Isto é uma coincidência ou tem algum motivo para esta sazonalidade? A rentabilidade vem em uma tendência, aí já vem uma segunda pergunta, a rentabilidade vem em uma tendência de queda. Acredito que a rentabilidade irá se estabilizar nos 22% ou que irá continuar caindo com o aumento do PL? Vamos lá. Em relação à primeira pergunta, de fato, acho que aí até faz conexão com alguns pontos que a gente fez aqui. De fato, o último trimestre realmente costuma ser bastante forte, mas esse ano a gente acredita que não vamos ter a mesma linha. Isso porque, como a gente falou, né, no primeiro semestre, em relação ao esforço de contratação, então o volume, essa atomização constante, isso aí tem sido feito desde o início do ano e de uma forma diferente, de uma forma mais forte para esse ano. Então, de fato, a gente nesse ano espera que tenha mais uma constância em relação a resultados operacionais, em relação aos recortes de trimestre, em relação ao semestre,
mas a gente tem alguns eventos não recorrentes que sempre, né, podem alterar isso. Mas em relação ao esforço operacional, em relação ao volume de contratação, por exemplo, a gente observa já que não está mais tudo concentrado no último trimestre como costumava ser. Já estamos puxando isso, um esforço contínuo aqui de contratação e de levar isso para a rede já desde todo o recorte de trimestre. Então, isso tem sido um foco. Então, por isso que pode ser um pouco diferente esse ano. Vindo para a segunda pergunta do ROE, a gente, mais uma vez, acho que é normal, tá? E diante de um esforço de que a gente está fazendo, um programa de transformação, onde ele vai exigir pesados investimentos, pesadas despesas em relação à troca de sistema, troca de sistemática. Então, assim, o programa de transformação, ele também traz uma pressão de curto prazo em relação a despesas que a gente vai ter aqui. Tem o segundo ponto também, que a gente também tem tido essas despesas aí relacionadas aí à carteira de crédito e PCLD. Então, diante disso, a gente encontrou essa posição aqui de pressão em relação à margem, e aí, tendo em vista que o patrimônio também tem crescido continuamente. Mas, mais uma vez, a gente tem uma perspectiva, principalmente de médio e longo prazo, que a gente consegue manter ou até elevar esse ROE ajustado nosso por conta de todas as oportunidades que a gente vê aqui em relação ao banco. E, mais uma vez, a gente é um banco hoje de crédito, a gente acredita que a gente pode ser muito mais que um banco de crédito, então acho que essa perspectiva da gente manter o ROE ajustado nessa faixa é muito boa diante de tudo que a gente tem de oportunidades. Ok. Nossa próxima pergunta vem do senhor Flávio Miranda. Parabéns pelo resultado do segundo trimestre. A pergunta é: há planos para expandir a atuação do banco para novas regiões da Amazônia ou para outros estados brasileiros? Bom, eu acho que eu vou começar aqui. Bom, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta interessante, porque, como vocês viram, nós demos destaque no início da apresentação à nossa rede de agências, 120 agências, distribuídas aqui em toda a Amazônia Legal. Quando nós olhamos a estratégia dentro do plano de transformação de crescimento da nossa presença na região, para poder gerar mais negócios, oferecer mais serviços, mas estar mais próximo de quem precisa, não necessariamente a gente precisa de expandir a agência. Nós podemos lançar, vamos lançar mão de outros instrumentos para nós termos uma multicanalidade. Essa multicanalidade ela vem através de expansão de parcerias com correspondentes bancários, expansão de parceria, ter um call center, mais um call center robusto, tanto para fazer atendimento receptivo como proativo também em vendas. Enfim, estamos melhorando vamos lançar um app um pouco mais comercial. Enfim, tem uma série de coisas que nós estamos pensando, estamos desenvolvendo, estamos começando a empacotar para começar a entregar dentro do programa de transformação, que vai nos levar a essa multicanalidade. E essa multicanalidade automaticamente aumenta a nossa presença, e aumentando a nossa presença, a gente aumenta a nossa capacidade de fazer negócio, sem necessariamente expandir a rede de agências. Ok. Temos mais a última pergunta. Álvaro Júnior. Bom dia. Tenho duas perguntas. A primeira é se a empresa poderia dar mais detalhes sobre de que forma se encontra atualmente o plano de follow-on e o desdobramento das ações. E a segunda é se existe um movimento do banco para alterar o payout ou período de pagamento dos proventos. Ok. Bom, em relação ao follow-on, tá? Eu acho que, inclusive, a gente tem um último fato relevante publicado aí, que eu acho que é como a gente tem se posicionado para o mercado. Então, foi a nossa contratação aqui do UBS, né, para assessorar nesse processo de como a gente vai conduzir essa possível, né, reabertura aqui, esse possível re-IPO. Mas não temos, por enquanto, mais nada oficial a declarar, tá? É um processo que está em andamento, então acho que a gente pode falar que é um processo que a gente está avaliando e passando novamente pela administração como a gente vai conduzir, então estamos encaminhando aqui e avançando nesse processo, mas sem novidades em relação ao que já foi reportado e, por exemplo, em relação ao que tem esse fato relevante. Da mesma forma, o assunto aí sobre o split também, estamos tratando também aqui internamente, por enquanto, também precisaríamos passar sobre toda a governança aqui da administração,
Então, também o mesmo reporte que estamos avaliando e estamos tratando internamente. Qual que era a outra pergunta, desculpa? Ou era do? Era só essa? Era só isso. Somente essa. Uhum. Não, segundo se existe um movimento do banco para alteração do payout. Ah, tá. Bom, a princípio, a nossa política de payout tem se mantido nessa de uma distribuição, né, do valor mínimo de 25% do payout líquido, tá? 28% de payout bruto. E temos dois racionais, tá, em relação à manutenção desse payout mínimo. Primeiro, que é exatamente nesse ponto, a nossa Constituição de Índice de Basileia é um ponto que a gente tem tido uma maior atenção e por isso que a administração, nos últimos períodos, tem optado por realizar um payout mínimo para essa preservação e composição desse capital regulatório. E o segundo ponto, acho que até pela questão das nossas margens que a gente tem entregado, né, o nosso ROE ajustado ainda nessa faixa de 22%, a gente entende também que é uma faixa muito positiva para a geração de valor acionista, que a gente tem conseguido realmente pegar esse valor aqui, né, que está alocado dos acionistas e a gente tem conseguido traduzir isso em valor de médio a longo prazo. Então, acho que são dois racionais e que a gente tem para a gente ainda manter essa política aqui de uma distribuição nesse nível. Mas acho que é o racional que a gente tem e que a gente está continuamente aqui discutindo na administração sobre um eventual aumento, assim, sempre é possível, a gente está discutindo isso continuamente, mas acho que o racional que tem levado até então é esse. E sobre a alteração de distribuição, acho que, como eu falei, a gente já foi feito o fechamento, a deliberação foi não distribuir nada ainda nesse semestral, então a gente continua aqui com a distribuição anual aqui para o final do ano da forma regulamentar, da forma como esperado. Obrigado, Fábio. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra agora ao presidente Lessa para considerações finais. Bom, pessoal, como visto na minha abertura, nós desenvolvemos uma estratégia, acho que não é uma estratégia de curto prazo, é uma estratégia para levar o banco, como eu falei, a um outro patamar de competitividade no médio e longo prazo. Isso está posto, o nosso programa de transformação, ele está composto de ações em todos os sentidos, que envolvem entregas empacotadas em 4 semestres consecutivos, então é um programa também de médio prazo. A gente começou agora no metade do primeiro semestre deste ano, vamos terminar na metade do primeiro semestre lá de 2026, e ao longo desse período, eu acho que isso vai se traduzir cada vez mais em resultados. Nesse primeiro momento, o crescimento que nós temos visto em termos de negócio é um crescimento robusto, é um crescimento, e além de robusto, é um crescimento sustentável. A gente não acabou não mencionando aqui, mas uma das linhas de negócio que nós estamos desenvolvendo dentro do banco para auxiliar a composição do resultado, que hoje basicamente vem de crédito. A nossa linha de negócios de seguridade cresceu mais de 114% nesse primeiro semestre, e a tendência é que isso tenha uma participação relevante quando nós olhamos seguridade dentro de banco, de composição de resultados de banco. Isso representa ali sempre uma faixa média de 10% a 15%, podendo até extrapolar um pouco, e o nosso está muito aquém disso. A gente não chega a 2% da representatividade da seguridade dentro da nossa composição de resultado, além de outros negócios que estão aí no forno para sair no decorrer aqui da implementação do plano de transformação. A mensagem final, pessoal, é que nós estamos trabalhando, o banco está robustecendo a sua solidez, a gente vê Basileia crescendo, a nossa carteira de crédito crescendo de forma consistente. Temos que fazer o nosso dever de casa, de controlar a inadimplência, de melhorar a eficiência operacional, mas tudo isso está dentro do nosso radar, está dentro da nossa estratégia, e a gente discute isso diuturnamente na diretoria para que a gente possa manter os resultados que nós, no mínimo, manter os resultados que nós já apresentamos no passado recente, que possamos robustecê-los cada vez mais, não só para os nossos investidores, mas como os resultados
não financeiros, os nossos resultados mais voltados à sustentabilidade, ao desenvolvimento da região, à melhoria do IDH, a melhoria da condição de vida das pessoas, na geração de emprego e renda na região amazônica. Esse é um compromisso do Banco da Amazônia e nós não podemos abrir mão dele, e não vamos abrir mão dele. O banco que carrega a Amazônia no nome tem um compromisso intrínseco com o desenvolvimento dessa região. Então, o nosso objetivo é equilibrar as duas coisas: entregar sustentabilidade, entregar desenvolvimento e renda, e, por outro lado, ser um banco robusto, um banco sólido e um banco rentável que ofereçam níveis de rentabilidade para os nossos investidores num patamar elevado. Então, esse é o compromisso dessa administração, é o compromisso que nós vamos perseguir nos próximos períodos, até nos complementarmos, fecharmos esse ciclo, ok? Um bom dia a todos e muito obrigado e pela confiança e pela atenção que tem dado ao Banco da Amazônia.